Abra sua palavra aí. Depois de tudo que nós já compartilhamos aqui, eu sei que isso edificou muito a sua vida, né? Os testemunhos, tudo que Deus realmente faz, irmão, nas nossas vidas. Amém? Você crê nisso? Sim, eu creio nisso. E tem curas que estão acima daquilo que nós pedimos, irmãos. Como nós vimos o testemunho aqui da Josi, como estamos vendo aqui feridas que foram fechadas, né? Mas, e às vezes é muito mais daquilo que nós pensamos. E o título dessa mensagem de hoje é Muito Maior do que Pensei. Abra sua Bíblia em Atos no capítulo 3. Aí também. Bom, na minha Bíblia diz assim, tem o título como cura, ou na sua aí pode ser a cura de um coxo, não é isso? E vai dizer que Pedro e João subiam juntos ao templo a hora da oração e a hora nona. A hora nona aí é 3 horas da tarde, tá, irmão? E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para que pedisse esmola aos que entravam, o qual, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Você pode repetir isso comigo? 1, 2, 3 e já. Isso é muito importante. Olha para nós. E olhou para eles, esperando perceber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. E toma-te pela mão direita. E tomando pela mão direita, o levantou. Logo seus pés e seus artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se de pé e andou. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no. Era ele que estava ali assentado sempre a pedir esmolas na porta formosa do templo. E ficaram cheios de assombro e de espanto pelo que lhe acontecera. E apegando-se ao coxo que fora curado, Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. Você pode curvar suas cabeças? Senhor, nós te bendizemos, nós te damos graças por esse tempo, Pai. Em nome de Jesus, pedimos clareza, iluminação do alto, entendimento para compreendermos aquilo que a Tua palavra quer nos passar nessa noite. Em nome de Jesus. E desde já, Pai, nós repreendemos aqui, Pai, toda a ação contra mentes e corações desse ambiente, Pai. Toda a ação contra a ministração dessa palavra nos corações e na mente de pessoas aqui, seja repreendida em nome de Jesus. Nós declaramos um ambiente cheio da Tua glória, da Tua unção, do Teu poder, do conhecimento da Tua palavra, que nos liberta, que nos consola, que nos sara, como vimos testemunhos aqui sendo falados. Seja tudo para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. A igreja diz amém. Irmão, esse foi um acontecimento que atraiu uma multidão, sim. Aliás, Lucas relata aqui nesse mesmo livro, o livro de Atos, que os apóstolos, eles faziam grandes sinais, grandes maravilhas, grandes prodígios, e isso produzia, de certa forma, nas pessoas um certo temor, a consciência da presença de Deus, atestando que esses apóstolos, esses homens, eram mesmo homens da parte de Deus, porque ninguém poderia fazer prodígios e sinais assim, se não fosse da parte do Senhor. E isso produzia esse temor nas pessoas. E dentre muitos milagres que Lucas vai relatar e vai destacar aqui, a cura desse coxo é uma das principais. E por quê? Porque essa cura aqui, ela abre a porta para uma outra ação grandiosa da parte do Senhor, muito maior do que aquela cura física. É o que nós acompanhamos nesse texto. Primeiro, Pedro e João, eles estavam indo, diz aí no versículo 1, para o templo. Estavam indo para onde? Para o templo. E fazer o quê? Orar. Eles estavam juntos, indo para o templo e estavam indo orar.
como ainda era a tradição judaica, mesmo eles já tendo descido o Espírito Santo, era da tradição judaica irem 3 vezes por dia no templo para orar. A última vez era essa, às 3 horas da tarde, era o que eles ainda continuavam fazendo. E isso fala muito para mim e para você a importância, irmão, de estarmos em comunhão aqui nesse lugar. Aqui nesse lugar, coisas extraordinárias da parte de Deus acontecem. Aqui nesse lugar nós vemos libertação, aqui nesse lugar a gente vê restauração, aqui nesse lugar nós vemos famílias sendo restauradas, aqui nesse lugar o coxo pode andar, aqui nesse lugar enfermidades são curadas, imperfeições são curadas. Nesse lugar, o lugar em que nos reunimos para glorificar, exaltar e adorar ao nosso Senhor. Esse lugar não é o prédio, irmão. Se você amanhã vier aqui 3 horas da tarde, só vai ter o seu Aldir varrendo aqui. E é um prédio. Esse lugar sou eu, você, minha irmã, meu irmão Jusilei, Luiz. Somos nós, reunidos no nome daquele que tudo pode. A comunhão, indo para o templo, indo em oração. E pode ser, irmão, que eles estavam indo numa missão, porque alguns estudiosos dizem isso, que como eles estavam indo de 2 em 2, quer dizer, eles estavam em 2, Jesus mandou quando eles estavam em missão de evangelismo, irem de 2 em 2. Pode ser que eles estavam indo numa missão para esse lugar, ao qual aconteceu realmente uma grande pregação depois desse fato que nós vamos falar aqui. Pode ser que eles estavam indo preparados para isso, e muitos são nós mesmos, ou eles que estavam lá, que estamos nessa missão, e através da missão que está sobre a sua vida é que nós vemos grandes coisas grandiosas acontecendo pelo poder do nome de Jesus. Você recebe isso? Você recebe? É o que aconteceu na vida deles. E diante dessa missão, eles estão assumindo o seu papel, assumindo a sua responsabilidade, a mensagem de Cristo que eles carregam. Aliás, o Cristo que eles carregam, como diz Paulo, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E que nós, ainda nos dias de hoje, continuamos representando. Irmãos, eu estou te dizendo isso porque até dentro das igrejas, até nesse ambiente aqui, hoje nós percebemos uma mentalidade satânica de que isso não é possível na minha e na sua vida. De que nós podemos, como Alexandre falou aqui, aceitar o banco. E aceitar. Eu sou tímido demais. Não, eu não falo como o Júlio. Eu não oro como a irmã Fátima. Eu não canto como o Johnny. E aceitarmos uma mentalidade que entra para que nós não venhamos tomar a responsabilidade, a alegria e o que Deus colocou sobre a minha e a sua vida. E acabamos aceitando. É uma mentalidade, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. 1 Coríntios, no versículo 11, Paulo vai dizer assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Alguém que bateu no peito e assumiu a responsabilidade. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A igreja, os homens e as mulheres de Deus que ainda batem no peito, não na sua força, na força do Espírito Santo de Deus, para assumirem essa responsabilidade sem quererem reconhecimento quando os louros vierem, que estão ali para a hora que o enfermo está precisando da cura. Esses são esses homens aqui, porque olha, se no 1 Coríntios, versículo 11, ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, logo no versículo 3 ele vai dizer, quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo Jesus. Sabe o que esses homens fazem aqui, Pedro e João? Eles olham para ele e dizem assim, ei, você que está pedindo ouro e prata, você que está desesperado, você que está aqui jogado à margem da sociedade, você que passa aqui e ninguém olha mais, você que perdeu a expectativa da vida, você que não tem mais sonhos, você que pela sua deficiência não pode entrar no templo para adorar, nem sequer você pode comungar, nem sequer você pode estar na comunhão. Ei, você, olha para mim, olha para mim. Tem que ter peito, irmão. Olha para mim. Ele é curado. Só que
logo depois no versículo 12, quando diz que o povo vai correndo atrás deles, e o povo está falando, foi Pedro e João, é Pedro e João, o que eles dizem é, por que vocês estão olhando para mim? Ei, não olham para mim, olham para Jesus, é Ele quem pode todas as coisas. A igreja que na hora de assumir as suas responsabilidades, bate no peito e diz, é comigo, a responsabilidade é minha, a renúncia é comigo, santidade e propósito do Senhor, sou eu que vou cavar e cavar até encontrar a presença dEle, mas na hora que o reconhecimento vier, na hora que os louros vier, dizer, ei, não olha para mim porque eu não mereço glória, eu não quero tocar na glória que é só dEle, a glória é de Jesus. É isso que os homens estão fazendo. É isso que eles estão nos passando. Ponto número 2, no verso 2 e 3, vai dizer assim: era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, ao qual todos os dias punham a porta da porta formosa. Isso aqui diz que ele sempre foi coxo, e ele estava todos os dias ali. Irmãos, os discípulos já tinham cansado de ver certamente esse irmão na entrada do templo. Amém? O próprio Jesus já tinha cansado de passar por ali. Se ele estava todos os dias ali, se era colocado todos os dias, até o próprio Jesus já tinha passado por ele. E se durante todo o ministério de Jesus ele não foi curado, irmão, era porque não era o tempo da manifestação do poder e do milagre da parte de Deus sobre a vida dele. Sabe o que isso significa? Soberania de Deus. É, pastor, sim, porque às vezes a gente tem dificuldade com isso. Nem sempre, irmão, vai acontecer algo extraordinário, porque é da parte de Deus. E nós temos que aprender e sermos maduros para convivermos com isso. Por quê, pastor? Porque o maior milagre não é o coxo andar. E você vai entender por quê. Se eu não falar, se eu esquecer aqui, você me cobra no final. Por quê, pastor? Eu vou te falar. Nem? Não, nem sempre vai ter esse algo tão extraordinário. Mas deixa eu te falar, Deus é o Deus que faz do jeito que Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer, na forma que Ele quer. E não tem nada fora do controle por causa disso. Muito pelo contrário. Mas muito pelo contrário. E eu quero te dizer que no que Ele faz e na forma que Ele faz, sempre tem um propósito de eternidade na sua vida e na vida dos seus. Sempre vai existir isso da parte de Deus. Provérbios 16 diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Isaías 55, versículo 8 e 9, ele diz assim: porque os meus pensamentos... os seus pensamentos são muito menores do que os pensamentos de Deus. Porque os sonhos de Deus, os planos de Deus são muito maiores do que os seus planos. E muitas das vezes você vai começar a ter que compreender os planos maiores do Senhor para renunciar a planos tão pequeninos que são só seus. E viver algo muito mais extraordinário do que você está planejando. É isso que vai acontecer. Pedro fita os olhos e diz: olha para nós. E no versículo 5, o coxo espera receber algo sobre o que ele havia pedido, sobre o que ele estava querendo, sobre o que ele tinha um desejo de receber naquela hora. Irmão, a cura que vem da parte de Jesus, ela é muito maior do que as esmolas que nós insistimos em recebermos na porta do templo. Vou repetir para você. A frase ficou um pouco longa, mas eu vou repetir para você. A cura que vem da parte de Jesus, ela é muito maior do que as esmolas que nós insistimos em receber na porta do templo. Porque Jesus não te projetou para ficar à porta do templo. Jesus te projetou para você sentar à mesa, para você compartilhar do pão, para você compartilhar do vinho. Ele te projetou para você estar dentro do templo, adorando, exaltando o nome dEle. Não foi para você ficar de fora. Show!
Ei! Deixa eu falar uma coisa para você. Não é sobre ir para a igreja, irmão. Não é apenas ir para o templo. Não, não é ir para a igreja para ter a bênção. É entregar a minha vida a Ele e desfrutar de tudo que Ele já abençoou. Fomos abençoados desde antes da fundação do mundo com toda sorte de bênção. Efésios, no capítulo 1, no versículo 4. É Ele quem fala. É Ele quem já declarou isso sobre mim, sobre a sua vida. Terceiro ponto, vai dizer que por outro lado, quando eles dizem, olha para mim, aí nós temos que trazer uma reflexão. Você que está dentro, irmão, o que nós temos do nosso cristianismo para nós entregarmos de alma cansada? O que você carrega? Qual é a verdade que você carrega dentro da igreja? Você de dentro da igreja, você que está dentro da igreja, você que pode entrar nos átrios, você que está dentro do templo. O que nós temos carregado ao enfermo, ao sedento, ao paralítico? O paralítico da alma, por exemplo. A igreja moderna, irmão, ela ficou rica. A igreja moderna, ela ficou abastada, sim. Hoje a igreja moderna tem dinheiro. Ela tem prata, ela tem ouro, mas infelizmente nós não vemos na mesma proporção o levanta e anda. O poder de Deus. Os apóstolos representavam a igreja de Jesus. E o que você acha que eles deveriam fazer nesse caso aqui? Dar as esmolas àquele homem, dar aquilo que ele tanto queria, que ele tanto almejava, dar aquilo que ele tanto desejava, ou lhe dar o que realmente ele precisava? O que você responde aí para mim? É nesse ponto que a igreja tem se perdido, ela tem falhado. As mensagens, e veja bem, irmão, acho que nós precisamos todos de mensagens que vão nos animar. Jesus fez muito isso. Aliás, eu fiz isso aqui no domingo passado, uma mensagem de ânimo. Mas as mensagens de autoajuda, sem o cerne do evangelho, não nos leva a lugar nenhum. O psicólogo faz isso melhor. Como a Josi falou aqui, o psiquiatra, ele vai fazer isso melhor, ele vai trabalhar com remédios. Nós, mais do que a mensagem de autoajuda, nós precisamos da ajuda do alto. Sim. Mais do que as campanhas, que são mais campanhas e campanhas e campanhas e campanhas das vitórias, e vitórias e vitória, vitória, agora só vitória, agora só. Mais do que isso, para prender as pessoas na igreja, porque infelizmente muitas pessoas só fazem isso para prender gente dentro da igreja, para continuar tendo oferta, para continuar tendo dízimo, para trazer pessoas que estão em outra igreja. Mais do que isso, meu irmão, mais do que as campanhas, nós precisamos dobrar os nossos joelhos e nos arrepender de quem nós somos. Mais do que as profetadas que nós vamos buscar por aí, tendo como um guru gospel, alguém que fica falando para você, não, é isso, não, aquela pessoa, então, é aquilo, daquele jeito e tal. É mais fácil a gente ficar atrás desse tipo de coisa, é muito mais fácil do que a gente olhar para quem a gente traiu, do que a gente olhar para quem a gente mentiu, do que a gente olhar para quem a gente feriu e falou, meu irmão, me perdoa. E buscar perdão, e buscar arrependimento, e buscar a consertar o que nós realmente precisamos consertar em nós. Essa é a verdade. Perdeu o foco, mas esses irmãos não perderam o foco. Esses irmãos eles fizeram o que tinha que ser feito. Assumiram a responsabilidade que deveriam assumir, fizeram o que tinha que ser feito, falaram o que deveria ser falado.
Aquele homem, o coxo, ele só continua pedindo esmola, irmão. Ele só continua indo ali todo dia. Aliás, nem indo, as pessoas colocam ele, porque ele pensou que é a única coisa que lhe restava. É um homem que não tem mais uma outra direção, não tem uma esperança, não tem mais outra expectativa. Ele continua indo porque parece que agora é só o que me resta. Ei, Deus tem propósitos maiores do que aquilo que você pensa que já findou. Deus tem propósitos maiores naquilo que você pensa que não tem mais conserto. O coxo parece que não tem mais conserto, que eu não vou andar mais perfeitamente. Quem falou isso para você? Porque nessa noite você vem num lugar aonde tem um Deus que cura um coxo, que conserta o que estava quebrado, que restaura o que estava despedaçado, Ele que reconstrói aquilo que foi estraçalhado. Cristo Jesus, a esperança para mim e para você. Essa é a verdade. Ele restaura o que ninguém, nenhum dinheiro pode fazer. Essa é a verdade. Mesmo com todas as esmolas que ele pegou a vida inteira, todas as esmolas, não podia comprar o conserto da perna dele. Essa é a verdade. O que é impossível para os homens, para o dinheiro, para os títulos, é possível para Deus. Você crê nisso, irmão? Aleluia. Aquele homem que desde a sua infância ele está ali sendo colocado à porta do templo, dependendo dos outros, da disposição dos outros. Ele nem imaginava só que aquele ali seria o dia que a sua vida iria mudar totalmente. Quando ele estava ali, quando ele saiu e as pessoas colocaram ele novamente à porta do templo, ele não imaginava isso, que aquele seria o dia que a sua vida iria mudar. Porque é num dia assim, irmão, é num culto assim, que acontece aquilo que jamais imaginaríamos que poderia acontecer. Sabia disso? Em que nós estamos aqui diante de pessoas, como ele estava diante de irmãos de oração, que vão no templo para orar, que vão no templo para adorar. É que coisas diferentes começam a acontecer. É quando nós olhamos para onde nós realmente devemos olhar e para quem realmente nós devemos olhar. É que a nossa vida, ela é transformada pelo poder grandioso da parte do Senhor. Essa é a verdade. Mais do que uma cura física, esse homem que pela sua deficiência não podia entrar no templo para adorar, agora no versículo 7 vai dizer que os discípulos o tomaram pela mão e o levantaram ali. No versículo 8 diz: ele saltando se pôs de pé, andou, entrou no templo, adorando, saltando, louvando a Deus, e todo o povo viu ele louvando ao Senhor. A vida, a esperança que foi restaurada por esse poder. O lugar que ele nunca imaginava pisar. O lugar que ele nunca imaginava estar novamente. Ali o Senhor o conserta e o coloca. Tem lugares que, com alguma deficiência que aconteceu, que nós, até aqui no nosso meio, talvez você entrou e pense que nunca mais você vai estar lá de novo. Ou que pela marca que aconteceu, pelo impacto, pelo trauma, pela lesão, nunca mais eu vou poder andar novamente ou estar nesse estado de dentro do templo novamente. O Senhor te chamou aqui essa noite para dizer que esse pensamento, irmão, essa seta maligna, ela vai cair agora em nome de Jesus por terra, porque tem esperança, porque tem restauração da parte de Deus na vida daqueles que o reconhecem, na vida daqueles que se posicionam diante do poder grandioso da sua majestade. Em nome de Jesus, eu declaro isso aqui na sua vida, irmão, em nome de Jesus.
Você pode se colocar de pé? Eu gostaria que você se colocasse de pé, irmão, sem conversar com ninguém. Ei, o mesmo poder que estava à porta daquele templo está na noite de hoje, dentro do templo de hoje, no culto de hoje, porque é o mesmo Deus, o mesmo que era daquela época, o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e será o mesmo Deus eternamente em nossas vidas. Você crê nisso, irmão? Aleluia! Glória a Deus! Eu creio nisso. Eu creio. Tem marcas, como ouvimos irmãos falando, tem marcas que nos fazem rastejar. Tem marcas, irmãos, que tiram a nossa mobilidade. Marcas profundas. Eu sei. Agora tem um ousado aqui na sua frente falando: olha para mim. Olha para mim. Não é soberba, irmão, porque não é na minha força, é na força do Espírito Santo de Deus. Tem um ousado falando aqui: olha para mim. Hoje tem poder da parte de Deus para consertar o que foi quebrado. Hoje tem poder da parte de Deus para restaurar o que foi quebrado.